A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseados no tema A Igreja de Cristo contra o Império do Mal, e hoje estamos com a lição de número 5, a desacralização da vida. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1, versículo 26, pulamos para o 33 e vamos do 39 ao 45. O aborto é uma questão bíblica, sociológica, medicinal ou jurídica? Você já ouviu falar sobre o meu corpo e minhas regras? Será que eu posso cometer o aborto? Sim ou não? O que é que tem a ver a palavra útero e misericórdia? Nessa lição iremos falar a respeito do nascimento de Cristo. Para falar sobre aborto, partimos do princípio da concepção da vida, da criação da vida. A partir dele vamos ver a questão do aborto. A partir de quem? De Jesus Cristo. E ele é o maior ser humano que já existiu aqui na Terra. Então, desse princípio, nós iremos falar um pouquinho sobre aborto. Tópico de número 1, a concepção de Cristo. Subtópico de número 1, o anúncio do nascimento de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor no livro do Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo de número 31. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lá no livro de Lucas, no seu capítulo 1, versículo 35, acabamos de ler o versículo 31, vamos ler o 35 agora, que diz assim: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O nascimento de Cristo nos aponta alguns princípios. Que princípio é esse? A sacralidade da vida, né? E a questão da sacralidade da vida é o que é? A vida é algo sagrado, ou seja, sacralidade tem a ver com algo sagrado, algo que é santo, algo que é puro, algo que é separado, algo sagrado, ou seja, o divino, ele consagrou, né, a questão da humanidade de Jesus Cristo aqui na Terra, e a gente vai entender isso ao decorrer da lição. E o que acontece aqui? O nascimento de Cristo nos aponta alguns princípios. Um deles é a sacralidade da vida. A vida é algo sagrado. O ponto principal é onde é que vai dar, onde é que vai acontecer essa conexão entre céu e terra. O que está se falando aqui é a conexão entre o divino e o humano. Justamente onde é que acontece isso, a conexão do divino e do humano? Acontece no ventre, ou seja, o ventre é o ponto de conexão. Como assim? Acabamos de ler o que? No versículo 31, eis que em teu ventre conceberás, e no versículo 35 diz o que? E virá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, porque o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então lembra que eu falei mais cedo? Eu falei que a respeito da questão do aborto, né? Como vamos falar sobre o aborto, aí partimos do princípio da concepção da vida, da geração do maior ser humano que já pisou aqui na Terra, que já existiu no planeta Terra, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aí a partir dele nós vamos entender, nós vamos compreender, nós vamos ver a questão do aborto. Ou seja, o ventre é a conexão entre o divino e o humano, e o divino e o humano, eles se conectam no ventre. No ventre vai acontecer o maior milagre da história. Que milagre é esse? Deus se fazendo homem. Então, verdade é que Lucas capítulo 1, versículo 35 diz o seguinte: diz, em teu ventre, no teu ventre será gerado, ou seja, indicando que é um lugar onde vai ser o que? Onde o céu, o divino, vai encontrar o que? A terra, ou seja, o divino vai encontrar o humano, o céu vai descer e virá sobre o que? O ventre, ou seja, o ventre, aquele local, o milagre da vida e da encarnação. Encarnação de quem? Do divino. O divino vai se encarnar, ou seja, o sobrenatural vai virar natural, Deus se fazendo homem, Deus se fazendo carne, né? E ele será gerado aonde? Dentro do ventre, né, da mulher, dentro do ventre de Maria. E descerá sobre ti o Espírito Santo.
dentro do ventre de Maria, o ventre está envolvido, será envolvido da glória do Altíssimo, do Espírito. O ventre seria uma espécie de eternidade, e seria essa eternidade, seria o que? Os céus estaria ali, na formação do divino. O que vale salientar aqui é que o local onde o Filho de Deus iria se tornar homem é onde? É no ventre de Maria. A palavra útero, ventre, madre, tem uma conexão, né, com o original, ou seja, no hebraico significa Raham, e Raham que vem da palavra Rehan, que significa amor profundo, ter misericórdia de alguém, onde começa o milagre, onde está acontecendo a vida. Então a ideia aqui é onde a vida está sendo gerada. O ventre significa onde a vida está sendo gerada. Por quê? Porque a Raham significa o que? É uma palavra do hebraico, significa útero, significa ventre, madre. Raham, e Rehan, que vem de uma palavra do hebraico também no original, né, na etimologia da sua palavra, significa o que? Amor profundo, ter misericórdia de alguém, compaixão, proteção. A ideia é de a vida sendo gerada. Onde esse milagre está acontecendo da vida? Está acontecendo aonde? Dentro do ventre, onde a divindade e o humano se encontram. É um lugar amoroso, é um lugar onde o ser humano vai ser gerado, é um lugar onde se precisa ser cuidado, protegido. Então o ventre ali, ou seja, no ventre é o lugar de proteção, e esse lugar de proteção é onde o quê? Onde o feto, onde a criança, onde o bebê, né, está sendo gerado. E onde ele está sendo gerado precisa ser o quê? Precisa ser cuidado. Por quê? Porque ele está incompleto. E como ele está incompleto, em desenvolvimento, ele precisa ser vigiado, precisa ser amparado. Amparado de quê? Dos ataques externos, ou seja, o ventre está no interior e os ataques vêm do exterior. É um lugar seguro, o ventre de Maria, o ventre da mulher, e ele não consegue, o feto não consegue se desenvolver. Ele precisa de uma ajuda externa, ele precisa de uma outra pessoa para se defender. É por isso que o ventre ele é um lugar sagrado, é um lugar intocável. Jesus é colocado naquele lugar, e nesse lugar desce quem? Desce o Espírito Santo para protegê-lo. Mostra aqui, né, que o ventre é uma espécie de céu. Quando a mulher está em gestação, ela concebe o filho, ela precisa de uma maneira simplória de proteger esse menino. E o que acontece? O aborto é uma espécie de inimigo, o aborto é uma espécie de ladrão, o aborto é uma espécie de assassino, é um agente externo que pode invadir aquela vida indefesa que está no lugar interno. Então o ventre ele é sagrado, é onde a vida acontece. Deu para entender? Então a gente já entendeu a respeito da concepção de Cristo, a gente já entendeu o anúncio do nascimento de Cristo, nós entendemos a sua miraculosa concepção, a concepção divina, a concepção através do sobrenatural, do Espírito Santo de Deus, protegendo. Olha, mulher, o que está em ti será gerado, e é obra do Espírito Santo de Deus. Então é uma obra divina, é uma obra da graça, é uma obra da graça de Deus, né? A graça divina de Deus. O humano estava recebendo da divindade, do divino, né, a questão da geração da vida, ou seja, o divino estava se humanizando, o divino estava participando do sofrimento da humanidade com o propósito do plano da redenção, de salvar toda a humanidade dos seus pecados. Então o ventre é um lugar sagrado, é um lugar onde é intocável. E Jesus, ele foi o quê? Ele foi concebido no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, né? O nascimento de Cristo é virginal, né? Maria não teve relação com nenhum homem, e ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus, né? Somente Jesus ele nasceu assim, de forma virginal, né? Quando alguém fala assim, Maria concebida sem pecado, não, o único que foi concebido sem pecado foi Jesus.
que ele não teve, né, a questão da ligação de um homem com a mulher, mas sim ele foi obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então o ventre é um lugar sagrado e é onde acontece a vida. Então o aborto é um inimigo, o aborto é um assassino, onde o aborto é um ladrão que quer roubar aquela vida indefesa. Deu para entender? Vamos pular para o subtópico de número 3, a bênção do nascimento de Cristo. Já falei que Cristo veio para salvar todos os pecadores, tanto que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer, mas ter a vida eterna. E todos estavam destituídos da glória de Deus, todos pecaram, mas através de Cristo nós temos o que? O milagre, né? A bênção do nascimento foi para nos dar vida, para nos trazer vida, para devolver aquilo que o homem perdeu uma vez lá no Jardim do Éden, por onde pelo homem entrou o pecado, e agora por Jesus Cristo, o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus, e ele nos deu a vida, né? Ele nos salvou dos nossos pecados, e ele continua salvando, continua curando, libertando, continua transformando, né? O nosso Deus é o mesmo, não mudou. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e continua sendo o mesmo eternamente. E ali no ventre acontece a vida. É por isso que o aborto é contra a lei de Deus. E no subtópico 3, a bênção do nascimento, é ali que acontece a vida. E nós vamos entender como Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que o ventre é um lugar inexplicável. Não conseguimos entender como é que a vida acontece realmente naquele lugar, como é que a vida acontece dentro do ventre, né? O filho é gerado no ventre. Bem em hebraico significa filho, e ela vem de duas palavras, né? Em hebraico significa bet e nun. Essas duas palavrinhas, bet e nun, né? Que vem bem, essas duas palavrinhas separadas. Bet significa casa, bet significa tenda ou família, e nun significa semente ou descendência. Ou seja, a ideia aqui é o filho, né, que está ali, né, dentro, né, do ventre. Ele é o que? Ele é o filho que ele vai dar sequência dentro da sua casa, ele vai dar sequência dentro da sua parentela, é aquele que vai dar continuidade dentro da sua casa. Então a ideia de filho é essa, é aquele que vai dar continuidade à sua descendência. Ele vai acontecer onde a alegria está acontecendo, onde é dentro do ventre. Então eu preciso proteger esse lugar. Esse lugar não pode ser profanado como estão tentando profanar. Muitas ideologias estão tentando dizer que o aborto é legal, o aborto é coisa boa, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está atrasada, que o aborto é questão de saúde, que o aborto é questão, né, de medicina, questão jurídica, né? Meu corpo, minhas regras. Não, isso é contra a lei de Deus. Pecado continua sendo pecado. O aborto é pecado aos olhos de Deus, porque o aborto é um assassino, está tirando a vida que Deus gerou, a vida, e temos que proteger, temos que lutar, temos que batalhar. Para quê? Para proteger o ventre da mulher, para proteger as crianças, para proteger o embrião, para proteger tudo que fala a respeito da lei de Deus. Precisamos defender a nossa fé. Eu preciso proteger o quê? Proteger esse lugar, que é um lugar que é santo, é um lugar que é sagrado. Ou seja, aí vem a ideia da dessacralização da vida, ou seja, a profanação da vida dada por Deus. Deu para entender? Vamos para o tópico de número 2, a cultura da morte. Subtópico de número 1, o projeto ideológico. O que é o projeto ideológico? É uma tentativa sociológica, jurídica, medicinal, de quê? De diminuir ou atentar o sagrado da vida por alguns viés. E alguns desses viés existem no nosso meio hoje, nos nossos dias hoje, né? É por isso que nós defendemos e temos que batalhar, dizendo que aborto continua sendo um pecado contra o autor da vida, porque é ele que gera a vida. Então só ele tem o poder de dar, só ele tem o poder de tirar a vida. E um desses viés da tentativa sociológica
da questão da morte, da cultura da morte, é a eugenia. A eugenia, quando aparece alguns anos atrás, na época de Hitler, onde Hitler ele dizia que existia uma raça ariana, e essa raça ariana, ela é uma raça que era perfeita para eles, e a ideia deles era excluir todos que não fossem dessa raça ariana. E o que eles faziam? Eles matavam, eles excluíam. É tanto que Hitler manda matar os judeus, Hitler manda matar os homossexuais, Hitler manda matar meio mundo de gente por questão mínimas, né? Questão bem de forma assim, bem grosso modo falando, de forma patética, de forma assim bem boba, né, de forma banal. Ele começa a fazer, né, uma dessacralização da vida, começa a matar, né, muitos judeus, começa a matar homossexuais, começa a matar e destruir muitas vidas por essa questão da eugenia, onde ele entendia que existia uma raça perfeita, e os nazistas estavam criando essa raça perfeita, que é essa raça ariana, onde não tinha, né, nenhum defeito. Então Hitler entende o quê? Que esse povo deveria ser o quê? Excluído, e por isso que ele mata muita gente. Aí o que acontece? Essa ideia de eugenia, ela vai o quê? Se atualizando, e quando ela vai se atualizando, ela chega nos nossos dias, nos dias atuais. E se o feto está tendo uma má formação, alguns tipos de deficiências, por que não abortá-lo? É isso que hoje passamos. Eu vi um testemunho de um homem de Deus, né, de um pastor, um dia desse, que ele disse que ele foi no médico algumas vezes e o feto dele, né, estava no ventre da esposa dele, e estava tendo alguns problemas de uma má formação, e que aquele bebê, aquela criança, ela poderia apresentar, né, alguns problemas futuros, poderia ter alguma doença, poderia ter uma síndrome de Down, poderia ter uma cefalia, né, e entre outras doenças aí, N doenças que existem aí quando a criança nasce, o bebê nasce com má formação, né, e o médico disse para abortá-lo. Mais de 5 vezes, toda vez que a esposa dele ia, o médico dizia: olha, você tem que abortar, porque essa criança vai nascer com defeito, essa criança vai nascer doente, essa criança vai dar trabalho, essa criança precisa ser abortada. E ele foi contra o aborto, né? Graças a Deus hoje a criança nasceu, né? Está crescendo com saúde, né? Segundo a graça de Deus, a bondade de Deus, né? E eu fico feliz por isso, porque ele tomou a decisão, né, de não abortar, né? E devemos fazer isso. Nós, como cristãos, a nossa posição é contra o aborto, somos contra o aborto, não devemos, né, apoiar e nem aplaudir, né, aqueles que falam que o aborto é questão medicinal, questão de saúde pública. Devemos ser contra o aborto. E essa ideia de aborto é o que acontece hoje nos dias atuais, né? É a questão da dessacralização da vida, é a questão da destruição da vida humana. E nós vemos na história, muitos anos atrás, que isso tudo já vem o quê? Vem lá do início, onde Faraó, né, manda matar as crianças, onde Herodes manda matar as crianças, né, onde Hitler mata meio mundo de criança também, né, porque as crianças estavam nascendo, algumas com má formação, e tinham que ser dessa raça ariana, tinha que ser perfeita. E vai se atualizando para o dia de hoje. E se o feto está tendo má formação, os médicos hoje em dia mandam abortá-lo. Por quê? Então isso é uma questão de quê? De eugenia, uma questão de exclusão. Por que não excluir? Por que não decidir que ele não pode fazer parte do nosso grupo porque ele não é perfeito? Eugenia na má formação do feto é muito forte hoje em dia, é muito forte hoje nos hospitais, é muito forte hoje nas maternidades. Então, se ele está com má formação, eu posso decidir por ele, eu posso decidir se ele vive ou se ele morre, se ele pode nascer ou viver dentro de nós. Deu para entender? Essa é a questão da eugenia. Subtópico de número 2 do tópico 2, o direito sobre o corpo. Quem nunca ouviu essa frase? Meu corpo e minhas regras. Se ele é meu, eu faço o que eu quero. Esse pressuposto, né, de algumas pessoas, né, dessa prática, nesse princípio, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Exemplo: se eu faço o que eu quero, eu posso comer o que eu quero, eu posso beber o que eu quero, eu posso fazer sexo da maneira que eu bem entender, né? Se eu quero me tatuar, eu me tatuo. Então o corpo é meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu corpo o que eu quero. Se ele é meu, as regras são
minhas. E trazendo para a questão do aborto, as meninas de hoje em dia dizem: o corpo é meu, então é meu, eu faço o que eu quiser, então eu quero abortar, eu quero isso, eu tenho liberdade para abortar. Essa é a questão de hoje em dia, dessa questão, né, do direito sobre o corpo, meu corpo, minhas regras. Então, se é meu corpo, eu posso abortar, posso fazer o que eu quiser. Deu para entender? Isso é uma falsa liberdade. Por que é uma falsa liberdade? Eu sei que os irmãos aqui, né, olha comigo, olha para mim aqui com carinho, né? Eu sei que os irmãos aprenderam que liberdade é poder fazer o que eu quero, mas liberdade não é fazer o que você quer e nem ir onde você quer ou você comprar o que quer. Por quê? Porque na filosofia a liberdade é poder de fazer e a decisão de não fazer. E o que isso significa? Isso na verdade é ser livre, e exercer a liberdade. É quando eu posso fazer e eu não faço. Aí eu tenho o que? Liberdade de escolha. Eu posso fazer, mas eu decido não fazer. Por quê? Porque o corpo não é meu, as regras não é minha. Quem me criou foi Deus, então eu tenho que seguir as regras dele. E onde é que estão as regras? A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. Ela é a nossa bússola, ela é nosso azimuth, ela que guia, é ela que nos guarda, é ela que nos santifica, é ela. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual que um jornal escrito hoje de manhã. A Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e de prática. Então, se liberdade é poder fazer aquilo e a decisão de não fazer, então isso me torna o quê? Uma pessoa livre quando eu exerço essa liberdade. Mas aqui, por que quando eu faço aquilo que eu quero, eu não sou livre e eu estou cumprindo um desejo ou algo que está no meu coração? Se eu tenho dinheiro, eu quero comprar aquilo ou alguma coisa que eu desejo, eu sou escravo do meu desejo. E o que o dinheiro faz? O dinheiro potencializa esse desejo. Então quem está mandando eu fazer é o desejo e não o dinheiro. O dinheiro é o que? É a potencialização. Ele potencializa eu fazer. Então eu estou sendo escravo do desejo. E quem está potencializando o meu desejo é o dinheiro. Então quando eu faço o que eu quero, né, eu estou cumprindo o desejo do meu coração. E aí, o que é que me faz fazer isso? Que eu quero comprar alguma coisa? O dinheiro potencializa. Quem potencializa, quem faz é o dinheiro. Eu estou cumprindo o desejo do meu coração. Deu para entender? Espero não estar complicando, né? O meu papel é descomplicar, né? Espero que eu não esteja complicando. Glória a Deus. Mas vamos lá. Liberdade é a capacidade de fazer e eu decido não fazer. Deu para entender? Liberdade é a capacidade de eu fazer e eu decido não fazer. Meu corpo e minhas regras é antibíblico. Por quê? Porque nós devemos estar dominados pelo poder da cruz. A cruz tem que estar dominando a minha vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado em Cristo, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo pelo Filho de Deus, que se entregou por mim e que deu a sua vida para me resgatar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo diz o quê? Que a vida na carne ou no corpo que eu vivo, ele está enfatizando o que? A vida diária, no cotidiano, na escola, no trabalho, faculdade, dentro de casa, com os amigos. A vida que eu vivia no corpo, que eu estava fazendo com o meu corpo, agora eu sou uma nova criatura. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não existe isso, o meu corpo, minhas regras. Meu corpo não, o corpo é dele, né? Eu sou apenas administrador do corpo. É tanto que ele fala, né? Então não podemos falar isso, que o meu corpo, minha regra, eu faço o que eu quiser do meu corpo. Não podemos fazer do nosso corpo o que queremos. Por quê? Porque existe alguém que domina esse corpo, que é o Senhor Jesus. Ele domina o meu corpo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, ele diz o seguinte: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, que mora dentro de vocês, é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o Espírito mora em mim, as regras não são minhas, as regras é dele. Por quê? Porque o templo é dele, o templo é do Espírito Santo, a casa é dele, é de Deus. A organização, quando fala de templo, fala de organização, fala de instituição, fala de alguma coisa organizada, é algo que não está bagunçado. Não temos autonomia sobre fazer
com o corpo, ou o que queremos fazer, mas o de fazer o que Ele permite com o nosso corpo. Isso é ser livre. Deu para entender? Subtópico de número 3, a prática do aborto. Lá em Êxodo capítulo 21, versículo 22 a 23, era proibido a mulher provocar nela o aborto ou qualquer outra pessoa que provocasse, né? E acontece também o que? Essas pessoas sofriam consequências quando a mulher abortava, quando alguém também abortava, né? Tirava a vida, né, do feto que estava dentro da mulher, sofria algumas consequências e era apedrejada da morte e entre outras. E o que acontece? Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: não matarás. Na verdade, não matar, no original não está não matar, está não assassinar. E é totalmente diferente, não matar e não assassinar. Exemplo, eu pego um carro, estou dirigindo e de repente, né, aparece um maluco na minha frente, eu colido com ele, ele morre. Mas eu estou em uma via que é a 50, eu estou a 48, né, 45, 48, a via é a 50, eu estou na via certa, estou na velocidade certa, estou dirigindo numa via e aparece um maluco na minha frente, eu bato colido e ele vem a óbito. E o que acontece? Eu matei ele? Sim, eu matei ele, mas eu planejei matar ele? Não. Então a ideia aqui é essa, entendeu? A ideia aqui é quando a gente planeja matar alguém. Então não assassinarás, não matarás. É quando eu planejo, eu maquino, eu penso e o projeto de matar alguém. Então aqui eu não matei, né, dessa forma. Eu planejei, hoje eu vou sair de casa e a primeira pessoa que eu ver na rua eu vou passar o carro por cima. Não, eu não planejei isso. Eu estava indo para o trabalho, estava na via certa, na velocidade certa, ele apareceu na minha frente, eu colidi, ele veio a óbito, eu matei ele, mas eu não planejei, não arquitetei matar ele. Deu para entender a questão dessa diferença entre matar e assassinar? É isso aí. Então assassinar é quando planejamos, decidimos, arquitetamos matar alguém. Então é isso que a Bíblia proíbe. Deu para entender a questão da prática do aborto? A Bíblia proíbe isso, não assassinarás. E o aborto é o que, lembra que eu falei nesse instante na aula? O aborto é uma espécie de inimigo, é uma espécie de assassino, é uma espécie de destruidor. É ele que destrói a vida. Aborto é a ideia de assassinar a vida, de matar a vida, de tirar a vida. Se o feto tem vida, é criação de Deus, então eu não posso tirar. Então entra nesse aspecto, né, de não matarás, não assassinarás. O aborto é questão de alguém que planeja, maquina destruir, tirar uma vida. Deu para entender, queridos irmãos? Então o aborto é um planejamento, o aborto é um assassinato. Deus proíbe o assassinato. Se eu planejo não querer esse menino por causa disso, daquilo, daquela má formação, né, que eu falei nesse instante, não importa a razão. Quando você toma a decisão de matar, de tirar, promover a eugenia, né, porque lembra que eu falei, eugenia, exclusão, né, a exclusão de excluir esse feto lá, eu vou decidir se ele vive ou não, né, a decisão de tirar esse menino de dentro do ventre da mulher, de dentro de você, aí se está cumprindo o que? O 6º mandamento. Tópico de número 3, subtópico 1, a sacralidade da vida. Subtópico de número 1, a vida é inviolável. Por que a vida é inviolável? Porque é o fôlego da vida, veio de quem? Veio dele, de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Por que a vida é inviolável? Porque o fôlego da vida veio dele. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha aí, foi ele que fez, veio dele, então eu não posso tocar na criação dele, a vida parte dele. O que está dentro de nós, o que está dentro da mulher, é partícula dele, o fôlego veio dele, só ele tem o poder, a autoridade de retirar o seu fôlego, e quando ele retira, vem a morte. Então só Deus tem o poder. Porque a vida é inviolável? Porque ela é de Deus, foi ele que deu a vida, então só ele que pode dar. Lembra que já disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Somente Deus pode tirar, somente Deus pode dar, e aqui somente Deus pode tirar e dar vida. É por isso que a vida é inviolável. Subtópico 2, o começo da vida. Eu não preciso ser médico, observar a medicina ou entender um pouquinho a questão da biomedicina, mas o que acontece?
A vida começa no embrião, a partir do momento, né, que a semente apareceu, já tem vida. Então eu não posso detectar se é um mês, 2, 3 meses, um dia, uma semana, 4 semanas, né? Não importa. A Bíblia diz que lá em Salmo 119, versículo 13 a 19 diz que Davi dizia que Deus via ele em sua formação, né? O Senhor conhece o meu levantar, o meu deitar, né? O Senhor me formou dentro do ventre. Então Deus conhece a questão, né, da concepção do ser humano, e ele vê, né, a sua formação. Então no primeiro momento que acontece a concepção, onde o sobrenatural faz o natural, onde acontece a vida, onde o ser humano já existe, e a Bíblia diz que Deus viu, ainda que quando estava em formação, né, quando o homem estava em formação, Deus viu Davi, Deus continua vendo os homens, né? Diz a Bíblia que em cada dia que era formado, Deus estava me vendo. Não importa se não dá para ver o braço, não importa se não dá para ver o coração, não importa se não dá para ver a perna, se a vida é concebida, é obra e graça de Deus. Por isso que ela é inviolável, ela é intocável, é aí que nasce o começo da vida. Subtópico de número 3, a posição cristã. Nós temos que nos posicionar, né? Precisamos negar a sacralidade. O que é a sacralidade da vida? O sagrado, né? Precisamos proteger isso e negar a sacralidade, que é profanar o Criador, aquele que dá a vida, aquele que deu a vida, ele que soprou a vida. Então, se ele soprou a vida, quando eu me intrometo, né, quando eu tento tirar a vida, né, de um feto, eu estou fazendo o quê? Estou profanando, né, a criação de Deus, estou profanando o que Deus fez. Então, se eu olho para o aborto e eu aplaudo o aborto, se eu estou profanando aquele que fez a vida e o que ele fez não é relevante para mim, eu estou profanando ele, estou profanando a divindade, estou profanando Deus e a sua criação. E o ventre é o que? É um lugar de cuidado, o ventre é um lugar de carinho, é um lugar onde o indefeso está ali protegido. Então aplaudir o aborto é aplaudir o assassinato, é aplaudir o assassino, é aplaudir a destruição da vida, é aplaudir, né, a matança, é aplaudir a eugenia, é aplaudir a exclusão, essa ideologia satânica de matar as criancinhas, de destruir, de roubar, de matar, né? É questão do inimigo, respeitando o seu contexto, que o diabo, né, o inimigo das nossas almas, só vem para roubar, matar e destruir. Lembrando que o contexto ali é outro, né? Mas podemos aplicar que o papel dele é esse: roubar, matar e destruir, né? Então, quando a gente aplaude o assassino, aplaude o aborto, nós estamos assassinando a criação de Deus. Então, ele não merece, o feto não merece, porque ele não tem como se proteger. Que Deus nos guarde de profanar o indefeso, de profanar a sua criação, né? Que o nosso bom Deus nos guarde. Precisamos nos posicionar, precisamos defender, né, essa prática, né, de destruir a vida, de tirar a vida. O aborto é pecado aos olhos de Deus, né? É proibido o aborto. O crente não pode estar aplaudindo essa prática, né, de abortar, nem pode estar defendendo essas ideias, né, essa questão progressista, né? Que o nosso bom Deus nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria e que possamos lutar, batalhar a batalha do Senhor Jesus e praticar a defesa da fé. Que o nosso bom Deus ajude a todos. A paz do Senhor. Até semana que vem, querendo Deus.